A infância é um território cheio de movimentos que nem sempre conseguimos enxergar. Há emoções que correm depressa, pensamentos que surpreendem, inquietações que aparecem antes mesmo de terem nome. E nesse cenário tão vivo, existe quem dedicou seu caminho a decifrar esses sinais, a compreender o que as crianças sentem quando o mundo dentro delas fica barulhento demais. Nossa entrevistada de hoje foi criada entre as paisagens e afetos de Caratinga. Aprendeu desde cedo que escutar é mais que ouvir, é acolher. E transformou essa sensibilidade em estudo, em profissão, em propósito. Fez da psicologia uma lente delicada, capaz de perceber o que se revela nos gestos, no silêncio, no comportamento, no olhar. Ela é filha da Maria das Graças Alves e do José Gomes Diniz, tem 27 anos, é formada em psicologia e pós-graduada em análise do comportamento aplicada em terapia cognitivo-comportamental. Hoje abrimos o programa para essa presença que acredita no renascimento diário e que transforma a dedicação em alívio, conforto e cuidado para a infância. Continue conosco que na volta do intervalo eu te conto de quem nós estamos falando. O Começo Conversa já está no ar. Olá, estamos começando mais um Começo Conversa, um programa que você acompanha pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, pela TV Sistec, pelo Super Canal TV e também pelas mídias digitais. E se cada trajetória se constrói com passos firmes e escolhas que iluminam o caminho, a nossa convidada trilhou a sua consciência, afeto e entrega. Com esse olhar atento e essa escuta que acalma, ela se dedica a compreender e a cuidar das crianças, ajudando famílias, dando nome às emoções e oferecendo estratégias que trazem leveza a quem ainda está aprendendo a lidar com o mundo. Hoje o Começo Conversa recebe com alegria e grande satisfação a psicóloga infantil Daiana de Lourdes Diniz, a tia Dai. Seja muito bem-vinda aqui. Obrigada. Daiane, como é que surgiu esse apelido tia Dai? Eu sei que tem mais apelido aí. Esse apelido, ele surgiu, vamos pegar um pouco da paixão do autismo, né? Quando eu estava fazendo graduação ainda, eu fui assistente terapêutica, né? Que a gente acompanha as crianças autistas sendo supervisionado por uma psicóloga. Então, antes mesmo de ter o diploma ali, eu já trabalhava com autismo. Tipo um estágio. Tipo um estágio. Aí teve uma mãe que eu acompanhava a criança dela, e do nada ela me começou a chamar de Dai. Dai, e o apelido surgiu. Aí agora minhas crianças só me chamam de tia Dai. Inclusive as pessoas na rua me param e falam tia Dai. Bacana, fica parecendo coisa de professora, né? Porque, por isso eu perguntei, falei, será que tem alguma coisa a ver com educação? Porque a criança todo chama a professora de tia, né? Tia Dai. Bacana. Mas tem outros apelidos aí. Dadá? Tem. Esse é de família, Dadá deve ser. É para os amigos mais íntimos. Amigos mais família. íntimos. Tem outro lá, eu li o seu Instagram. Tem outro lá, ou é Psi ou é PSI? Psi. Psi. Muita gente me chama de Psi Da psicologia? Também. Da psicologia. Com certeza. Bacana. Olhando o seu Instagram, eu vi lá que você fala com franqueza, com coragem, toda a sua trajetória, né? Conta para nós aqui, para os telespectadores, um pouco sobre isso. Quer dizer, Daiana, essa caminhada até chegar aqui hoje na psicologia, respeitada, atendendo, ajudando, conta para nós. Eu nasci com hidrocefalia, né? Nasci com água no cérebro e devido na coluna. Foi um processo difícil para os meus familiares, porque eu precisei de uma equipe multidisciplinar muito cedo, eu precisei ter um acompanhamento ali para que eu desenvolvesse. Não precisei usar válvula, muitas crianças que dão hidrocefalia muitas vezes precisam... Coloca uma válvulazinha, tem mesmo. Precisam usar a válvula, no meu caso não precisei. Fui aluna da PAI até os 6 anos de idade. Foi ali que começou mesmo a minha paixão. Eu falo que a minha paixão, principalmente por crianças atípicas, é porque eu fui uma criança que eu tinha atraso no desenvolvimento. E eu precisei de uma equipe multidisciplinar para mim adquirir as habilidades ali que eu estava em atraso naquele momento. Então, eu fui aluna da PAI até os 6 anos de idade.
enfrentei vários desafios. A hidrocefalia, hoje, ela impactou só... Hoje eu falo que o meu prejuízo é só o meu crescimento em si. Hoje eu nem remédio mais eu tomo, não faço, não preciso de nenhum acompanhamento. Às vezes eu vou no médico de rotina, claro. né? Precisa ir mesmo. Mas não precisa de acompanhamento igual eu tinha antes. E aí, como eu fui aluna da PAI e aquilo foi me chamando a atenção, com 6 anos, eles viram que eu poderia ser uma criança que eu precisava ser incluída numa escola, haver inclusão. Então, eu saí da PAI para mim ir para escolas de crianças normais, sem diagnóstico nenhum. E fui bem recebida nessas escolas, tenho um carinho imenso por cada uma que eu passei. Formei aqui em Caratinga, na Escola Engenheiro Caldas. Ótima escola. Eu gosto muito dela, ali no santuário ali. Né? Lá tem um grupo de alunos lá que trabalha com o clube de leitura lá da tia Jana Luz. É uma coisa bacana. E após, né, antes mesmo da minha formação, faltando um mês antes da minha formação, eu tive uma questão bem lá no início da minha infância de dar convulsão. E aí eu fui medicada, os médicos... Por conta da hidrocefalia mesmo, com certeza. E aí, no último bimestre ali do Engenheiro Caldas, eu voltei a dar essas convulsões. E eram convulsões frequentes, tinha dia que eu dava convulsão de 5 em 5 minutos. E eu precisei parar a minha vida. Eu lembro, eu tenho uma recordação que teve uma amiga minha que ela fez, né, o aniversário dela, tinha festa e tudo. Eu não poderia nem ir nesse aniversário, porque eu precisava ser monitorada o tempo todo, porque quando eu dava convulsão eu não podia bater a cabeça, que é perigoso, né? E aí eu formei, mesmo, eu precisei parar um tempo na escola, mas as minhas notas davam para me formar. Então, assim, eu consegui formar, mas... Concluiu o segundo grau. Aquele sonho de iniciar a faculdade logo em seguida estava... Deu uma paradinha nele. E aquilo foi me gerando uma angústia, querendo ou não, né? Porque eu queria iniciar a faculdade e tal. Só que aí, do nada, em janeiro, eu cessei as convulsões. O médico me deu alta. Não, você conseguiu. E aí eu consegui entrar na faculdade. Que bacana. Aqui, é impressionante, algumas coisas que me chamam a atenção, né, te ouvindo falar aí. Primeiro, a forma agradecida como você olha para essas equipes, né, multidisciplinares, a própria PAI, a própria escola acolhedora, né? Porque é bacana isso, né? A gente vê assim, que é um trabalho especializado. A PAI eu tenho um respeito muito grande pelo trabalho que eles fazem ali, né? E isso te levar a gostar tanto disso, respeitar tanto, falar, eu quero fazer também quero poder ajudar as pessoas, né? A psicologia deve ter surgido disso, né? Assim, falar, vou fazer psicologia também, porque agora eu quero ajudar, né? A psicologia, a gente foi... Porque quando eu estava lá na PAI, eu observava outras crianças também, né? Eu estava lá em convívio com várias crianças. E aquilo me chamava atenção. Eu sempre falei na minha infância que, na idade adulta, eu queria trabalhar com o neurodesenvolvimento, algo voltado ali. E a psicologia, ela veio, eu falo como um propósito, né? Que Deus, ele tinha um propósito para aquilo ali. É igual ao autismo. O autismo, no início, que eu comecei a atender, fazendo aquele estágio, eu não diria que hoje eu estaria atendendo autista. Minha agenda hoje, ela tem crianças com TDAH, ansiedade social, mas o meu público maior hoje é o autismo, entendeu? Muito bem. E o autismo é aquela criança que muitas vezes ela vai chegar para mim, mas com o marco do desenvolvimento ali em atraso. E que eu preciso focar nesse atraso e trabalhar. É uma escolha corajosa. Né? Falar, vou escolher trabalhar com pessoas que têm esse tipo de necessidade. Tem um nome técnico. Quando você pega pessoas que têm TDAH, crianças atípicas. Porque não é fácil, né? Mas a sua relação com eles, assim, como é que é? Porque, assim, dá trabalho?
Não diria trabalho, É. que eu falo, eu até brinco que o autismo ele é dividido em 3 níveis, né? Nível 1, nível 2 e nível 3. O nível 3 é considerado o mais severo. Então, o nível 3 geralmente vai ser aquele que vai ter mais desregulação emocionais, que são as crises que eles dão. São maiores. Muitas vezes, durante uma sessão ali, dependendo da crise, tem criança que se automutila, tem criança que chora muito e tal. Eu tenho que saber conduzir aquilo ali, proteger aquela criança e saber regular, saber qual o momento, o que fazer ali para intervir naquele comportamento e regular aquela crise. Então, assim, é um trabalho feito com muito amor. Dá trabalho porque a gente tem que avaliar, ver os antecedentes, ver cada passo daquela crise, ajudar a família. Então, é um trabalho conjunto. Eu falo que trabalhar com crianças, qualquer tipo de criança, tem que trabalhar a família. Mas é bonito ver o resultado também, né? Porque você vai vendo, tem um grau do autismo, né? Porque a criança não quer nem que você chegue perto dela, não quer ser tocada, não quer te olhar, né? E eu tenho certeza que com o tempo, com a terapia, isso vai quebrando essas barreiras todas, você vai vendo o crescimento, né? Bacana. Mas você falou uma coisa interessante sobre ter que trabalhar com a família. Tem uma resistência muito grande, a gente sabe disso, tem pesquisa sobre isso, dos pais em admitirem, né, que o filho é portador de TDAH, portador de autismo. E eu vejo isso muito nas escolas mesmo, né? Nós temos uma escola de aplicação, é quase um pequeno embate, né? Porque pai e mãe acham que a escola é que tem que sair resolvendo isso tudo, e a escola não está nem preparada para isso, né? Então, assim, ela pede laudo, pede tal, e assim, parece que tem um sofrimento ali da família em vou levar para fazer um diagnóstico direito, né? Mas também eu percebo que depois que faz o diagnóstico e a família aceita, entende, é muito mais fácil para lidar com isso tudo e para a criança também é muito melhor, né? Às vezes, eu sou muito... as pessoas me convidam muito para as palestras. E todas as palestras que eu dou, eu falo sempre o seguinte, quando nasce uma criança, a gente nasce uma mãe, né? Nasce uma mãe com sonhos, por exemplo, uma mãe que às vezes vai ter que, tipo assim, trocar o carro. Eu preciso trocar o carro porque eu preciso de um espaço maior para meu filho. Então, assim, aquela mãe ela vai viver para aquela criança. Só que quando vem uma criança atípica, principalmente a gente considerando o autismo e o TDAH e outros transtornos também, a mãe, aqueles sonhos dela, que muitas vezes ela colocaria ali a criança no meio, vai ter, sim. Mas aquela mãe, ela vai nascer para as terapias, sabe? Entendi. E a mãe, ela passa por um processo de luto, porque ela idealiza ali uma criança, de um jeito. E quando vem o diagnóstico, é muito sofrido para as mães. Nas primeiras sessões, nossa, né, como psicólogo, muitas vezes eu tenho que parar a sessão com a criança para escutar aquela mãe, para acolher aquela mãe e dar esperança àquela mãe, porque às vezes uma das perguntas que eu mais ouço das mães é: o meu filho vai ser funcional na idade adulta? Eu sei como é. Sabe? Claro que tem... resposta... É uma pergunta sofrida. Sim. E a resposta também é sofrida. Sim. Pra dar, né? Sim, porque cada nível do autismo, tem autismo que vai precisar de suporte para a vida toda. E já tem crianças autistas que não vai. Bacana, Daiane, vamos fazer um rápido intervalo, você não sai daí. Bate-papo aqui inspirador, sensacional, com a psicóloga infantil Daiane Diniz, a tia Dai, nós voltamos já já. Olá, estamos de volta com o segundo bloco desse começo de conversa especial, recebendo aqui a psicóloga infantil Daiane Diniz, a tia Dai. Daiane, você formou em psicologia no MEC. Sim. Centro Universitário de Caratinga. Sim. A gente conversou um pouquinho nos bastidores sobre isso, mas agora eu quero oficializar a nossa conversa aqui, né? Fala para nós, como é que foi o curso? Foi bom? Professores são bons? São maravilhosos. Claro que tem professores que marcam a vida da gente, mais, né? Mas foi incrível. Bacana. Gostei bacana. Para nós, professores, né? Eu já lecionei no curso de psicologia também. Eu lecionei disciplina da administração no curso de psicologia. Então, trabalho com empreendedorismo lá. Trabalhando na questão de montagem de clínica, as coisas todas. As turmas da psicologia sempre me inspiraram muito, porque assim, você vê brilho no olhar
do estudante da psicologia, né? Uma coisa interessante, porque, não obstante, claro, você poder ter um resultado financeiro muito bom, mas não é isso que move. A pessoa que quer fazer psicologia está sempre atrás, vou ajudar, fazer a diferença, né, na vida das pessoas. Bacana, bom demais ver uma formada, né, pela UNEC, fazendo esse trabalho maravilhoso que você faz, é um trabalho bacana. Você está formada há quanto tempo? Eu formei em 2021. 2021. Quase 5 anos. Você, são 4 anos aí. 4 anos. Atendendo. E também você fez estágio antes, já contou aqui. Você tem percebido que tem aumentado o número de diagnósticos de crianças com TDAH e autismo? Por que eu estou perguntando isso? É porque tem gente que fala que isso virou modismo, né? Isso é modismo. Todo mundo agora tem TDAH, todo mundo tem autismo. Mas, na verdade, me parece que, na verdade, a gente tinha muito pouco diagnóstico sobre isso, né? O que você percebe disso? Antes, né, nas gerações passadas, o autismo, né, as crianças que tinham diagnóstico, muitas vezes, hoje a gente tem um leque de informação, para começar, né? A gente tem você abre o meu Instagram, você vê lá um monte de vídeo. Você abre o Instagram do neuropediatra, você vê lá um monte de vídeo. Não só Instagram, redes sociais, mas a informação hoje ela é muito fácil. Muito fácil, muito rápida, né? Muito rápida. É acessível também. Sim. E os pais, hoje, eles, quando chega, por exemplo, às vezes eu recebo um bebê de 1 ano e 7 meses que a mãe já detectou um sinal de autismo ou um sinal que possa ter algo ali naquela criança. As mães, elas já estão preparadas, elas já estão mais cientes. Claro que tem várias coisas que podem ter contribuído para esse aumento do diagnóstico, mas antigamente, há alguns anos atrás, os autistas, a criança era considerada autista quando era o nível 3 de suporte, que era considerado como loucos, e que muitas vezes era mandado para Barbacena, que é a clínica psiquiatra. E muitas crianças, às vezes, estavam em casa, fazendo atividade de escola, e a mãe achava que, tipo assim, era birra, é porque a criança não... Mas é porque... Preguiçoso. Só que aquela mãe, ela não tinha essa informação que tem hoje. Não tinha também um leque de profissionais igual tem hoje. Igual aqui em Caratinga, muitas famílias, alguns anos atrás, vamos pegar 6 anos atrás, saiu daqui e ia para Ipatinga para fazer tratamento de uma criança com autismo, né? Até que surgiu a primeira clínica aqui em Caratinga e hoje a gente vê um leque de clínicas que atende criança tanto com autismo quanto com TDAH. Mas tem uma outra questão também que eu sei que você também trabalha com isso, é a questão da ansiedade, porque você tem esses que são questões palpáveis ou perceptíveis, né? Mas você tem a ansiedade, quer dizer, a gente vive num mundo maluco, né? O mundo é uma doideira isso, né? Você acabou de falar sobre informação, e é celular o tempo todo, é menino com celular na mão, é televisão, é não sei o quê, falta tempo para tudo, porque precisa receber tudo que chega, né? Criança. Então, assim, saiu até a lei agora proibindo o celular na escola, que eu acho que foi muito interessante, porque, de fato, assim, criança também tem que brincar, tem que poder fazer isso. Mas a ansiedade é fruto do mundo atual, não adianta. Nós todos somos ansiosos e as crianças já nascem ansiosas, né? Como cuidar disso? Quer dizer, quais são os sinais que são complicados? A família, por exemplo, que está em casa, como perceber que sinal que a criança dá? De ansiedade, ou até de TDAH e que as famílias às vezes não percebem. Quando a gente fala de ansiedade, geralmente os primeiros sinais de uma criança é o medo excessivo. Tem a relação também da desregulação intestinal. Às vezes a criança ela faz o desfraude ali do xixi, mas às vezes tem dificuldade na hora do cocô. Né? É uma correlação também com a ansiedade. Muitas crianças elas podem apresentar ali choros excessivos. Tem até crianças que apresentam até ataque cardíaco, que é o coração acelerado.
né? Esses são um dos sinais. Mas quando chega uma criança com ansiedade, para mim, né, pegando o leque aí da ansiedade, muitas vezes eu falo que a gente tem que investigar aonde que iniciou, sabe? Porque a ansiedade, eu falo que todos nós temos, é uma emoção normal. Só que quando ela se torna de forma intensa, exagerada, ela nos traz prejuízo, como qualquer outra emoção, como por exemplo ciúmes. Ciúmes é algo natural do ser humano. Mas quando ele é de forma exagerada, ele vira ali um ciúmes obsessivo, que muitas vezes as pessoas procuram tratamento psicológico para trabalhar aquilo. Assim também é a ansiedade. E muitas vezes, quando chega, né, aquela criança com ansiedade, como você mesmo disse, né, hoje a gente está num mundo muito rápido. Tudo rápido. Sabe, hoje a gente, no meu início, né, de ano escolar, meu ensino fundamental, às vezes a gente pegava um livro para pesquisar um trabalho, até que eu peguei isso, mas bem pouco, porque a internet já estava ali, as tecnologias. Mas hoje não, hoje a criança ela vai ali, digita e parece. E agora ainda apareceu a inteligência artificial, porque isso é outra coisa ainda, né? Que você só põe um nome lá e sai te falando. Sim, as crianças... O ir à biblioteca, o pegar no livro, isso tudo são coisas que acalmam também, né? Interessante, porque assim, é uma oportunidade de relaxar, de parar, né? De ler, e realmente a gente vai perdendo isso. É raro chega, não posso falar que não chega, mas é raro chegar uma criança no meu consultório e falar assim, Tia Day, eu tô com tantos livros para me ler, eu li um livro esse mês. Ou tem uma criança minha que ele leva livro para o consultório, Tia Day aqui, ele gosta de documentário, aí ele leva. Mas a gente não tem isso como era antes. Não. Antes era mais. Então, assim, hoje é tudo muito rápido. E quando a gente pega uma criança com ansiedade, a gente sempre tem que observar qual que é eu gosto de investigar. Eu vou na escola, eu quero ver a visão pedagógica da professora, como que aquela professora vê aquela criança. Você faz isso? Hã? Você faz isso com o seu paciente? Sim, a gente tem que fazer... O paciente chega e tal, e você... Que escola que ela estuda? Sim. Você vai lá conhecer? Geralmente na anamnese eu já peço até o relatório escolar. Ah, que legal. Porque às vezes a professora ela vai passar informação para nós que aquela mãe ela não vai passar. Talvez ela nem saiba, sabe? É bom a gente conversar com a mãe, conversar com o pai, entender ali o contexto daquela família, sabe? Eu falo que trabalhar com criança é trabalhar com a família. A gente não trabalha só com a criança, a gente trabalha com o pai, com a mãe, com a avó, a gente trabalha com um leque ali, sabe? E muitas vezes, por que eu falo que a gente tem que fazer essa investigação, além de trabalhar aquela ansiedade? Porque eu vou te dar um exemplo, se for uma mãe perfeccionista. Eu falo que a fase infantil, né, a primeira infância, ela é a fase mais importante do nosso desenvolvimento, que é a nossa base. E ali a gente vai ter as nossas primeiras crenças centrais. Se é uma mãe perfeccionista, que tem que estar tudo no lugar, que a criança não pode errar, que a criança não pode isso, aquela criança ela pode gerar ansiedade com aquilo ali. Ou então, porque ela vai internalizar dentro dela, eu tenho que ser igual a minha mãe quer. E mãe e pai ansiosos também, né? Eles ansiosos, mesmo que não sejam perfeccionistas, mas são ansiosos também. Cadê? Vai fazer? Sim. Entendeu? Sim, e também a gente pega vários casos. Essa semana mesmo eu fiz um devolutivo com a mãe, onde eu estou trabalhando com a filha dela, ansiedade, que ela virou para mim e falou assim, Day, eu descobri que meu marido tem ansiedade. Eu descobri que meu marido está dando crise de ansiedade. Aí eu fui conversar com ela. Então você está vendo que essa ansiedade pode estar correlacionada com um meio? Por isso que a gente faz orientação parental. Porque eu faço a regulação emocional com a criança no consultório, a gente trabalha sobre aquela ansiedade no consultório, mas é importante a gente trabalhar também o contexto familiar. Bacana. Vamos fazer um rápido intervalo, você não sai daí, conversa muito enriquecedora. Vamos fazer um rápido intervalo, já nós voltamos com a Tia Day. Já. Olá, estamos de volta com o terceiro e último bloco desse começo de conversa. Você que chegou aí agora pode acompanhar o final de bate-papo sensacional. Nós
Nós estamos conversando com a psicóloga infantil Daiana Diniz, a tia Dai. Daiana, vamos falar um pouquinho sobre a questão. Nós já falamos aqui sobre as tecnologias, como que isso impacta a vida da pessoa, mas eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do uso excessivo da tela para criança. Fala para nós sobre isso. Aproveitar para poder saber se tem algum limite de idade, quer dizer, tem um limite, quer dizer, aquela idade mínima que você fala, a partir daqui deixa, até aqui não deixa pegar no celular, por exemplo, ou assistir televisão? Tem um neuro, o Dr. Marconi, ele é de Patinga. Em uma das suas palestras, ele usou uma frase muito interessante, que eu uso essa frase bastante na minha orientação parental com meus pais. Excesso de tela é pior do que maconha para adulto. Por quê? A gente trabalha com desenvolvimento. O cérebro, ele se desenvolve... Até os 21 anos, nosso cérebro está desenvolvendo ainda. Mas os primeiros 6 anos de vida da criança é a parte mais importante ali, que é a parte que o cérebro ele está ali desenvolvendo a todo tempo, a todo momento. E quando uma criança ela fica na tela, automaticamente meio que ela pausa aquele desenvolvimento. Porque se eu estou brincando, se eu estou correndo, eu estou desenvolvendo. Agora, se eu estou na tela, eu parei meu tempo. Parei, até nós, né, adulto. E esse neuro, ele fala o seguinte: excesso de tela, tela para criança é pior do que maconha para adulto. Por quê? O cérebro do adulto ele já está desenvolvido. Ele está usando ali a maconha, a cocaína, mas o cérebro dele está perfeito. Agora, você entrega o vício para o seu filho e o cérebro do seu filho não está desenvolvido. As habilidades não estão todas adquiridas. É viciante, né? É viciante. É viciante. E a gente vê hoje que muitas vezes os pais dão a tela para calar a criança, ou para deixar a criança. Porque, tipo assim, a gente vive numa correria tão grande, trabalho, é escola, é natação, é isso, é aquilo, que às vezes o pai chega tão cansado que ele vai, tá bom. Menino chorando e dá um celular para ele, né? Sim. Ele fica quietinho, né? Sim. No celular. Você falou uma coisa interessante Sim. aí. Pais recebendo amigos em casa e menina com a correria, chorando e falando e tal. Pega o celular. Então aqui, meu filho, vai ver um filminho. A gente mesmo dá o celular. Às vezes a família vai sair para o restaurante, para um lugar, para almoçar fora, a família já leva um tablet ou o celular, porque meu filho tem que sentar e tem que ficar quieto. Isso mesmo. Sabe? Perde a oportunidade da conversa, né? Ali do relacionamento. É interessante. E sobre idade, por exemplo? Então, a idade, você acredita o quê? Quando é que eu vou deixar meu filho pegar o celular a primeira vez? Tem isso ou não? Eu tiro o chapéu para os papais que tentam levar até quando eles aguentam, né? Entendi. Que a gente está numa sociedade hoje que às vezes a gente atende algumas crianças que a criança fala assim, todo mundo na minha sala tem celular, tia Dai. Um melhor do que o outro. Tem criança que chega lá no consultório com iPhone 17 e eu nem tô naquele nível ainda, né? Então, assim, hoje a gente tem acesso aos aparelhos muito fácil, né? Então, assim, não tem um limite certo de idade, mas o quanto que o pai ou a mãe conseguir levar é bom. Principalmente até, vamos pegar os 6 anos ali, porque o que eu vejo, né, o que eu recebo muito. Às vezes a criança ela recebe o celular muito cedo. Só que a gente tem um checklist lá no consultório que é todas as habilidades que aquela criança tem que ter para aquela idade. Para aquela idade. Se ela não tem, é um atraso. Entendi. E nem tudo é diagnóstico. Às vezes eu pego uma criança lá de 5 anos, que ela é como se ela tivesse 4. Ela tem todas as habilidades de uma criança de 4 anos tem, mas de 5 não tem. Entendi. E às vezes a gente vai fazer uma avaliação neuropsicológica nela, ou uma avaliação mais aprofundada, ela não fecha diagnóstico. Entendi. Mas a gente vai avaliar mais aprofundadamente, talvez um excesso de tela está prejudicando ela a desenvolver ali. Bacana. Como lidar, né, com essas famílias? Eu queria até saber que tipo de recomendação você daria, né, para pais e mães. Esse que, às vezes, o filho está ansioso, às vezes tem algum traço de TDAH, às vezes os pais até percebem alguma coisa, mas sempre tem o tal do isso vai passar sozinho. Porque isso é muito comum, né? Falando, não precisa levar no psicólogo, nada. Não precisa levar no médico, não. Isso passa. Daqui a pouquinho, quando fizer 8 anos, isso já acabou. Tem muito disso, né? Sim.
E eu falo que é muito preocupante quando tem famílias assim, porque dependendo do diagnóstico, quanto mais cedo a criança entrar, né, em intervenção, há grandes chances dela conseguir adquirir tudo que precisa ser adquirido ali, através das terapias. E quando uma família, né, meu filho não olha no olho, mas normal. Às vezes ele vai ter grandes prejuízos, mas lá na frente, sabe? Quanto mais tempo que a gente passar, mais prejuízo ele pode ter. E a gente recebe muitos casos assim. Não tá só postergando o problema, não. Está postergando um problema que vai ser maior ainda. Sim. E tem um fato também que muitas famílias... Porque a gente vive numa sociedade que as famílias... Vamos pegar principalmente o autismo. Ainda há preconceito. Então, as famílias elas ficam com receio. E se ele tiver o diagnóstico? Como que vai ser? Né? É igual tem pais que, às vezes, quando recebe o diagnóstico, ele vira para mim e fala assim, aqui, você pode ir lá naquela escola, mas você não pode falar que meu filho tem autismo. E eu preciso trabalhar aquilo com aquele pai, porque aquela escola precisa saber. E as escolas, muitas vezes, essas famílias, como você fala, elas vão meio que empurrando com a barriga, né? Elas estão vendo ali que a criança ela tem alguma dificuldade, que ela precisa de uma atenção especial, que ela precisa de um especialista, que ela precisa de uma avaliação, mas muitas vezes é a escola que vai direcionar para aquela família. E é interessante porque a escola vai ver as dificuldades. E é tão bom, né, quando você tem conhecimento, né, de algum transtorno e você consegue trabalhar isso, aí você se prepara melhor, você se sente melhor, né? É o pai conseguir enxergar isso. A gente sabe que não é fácil, não é fácil, mas é necessário, né? Eu acho que a gente precisa ter esse diagnóstico bem feito para poder lidar melhor com ele, para poder tirar o melhor proveito das potencialidades, né? Sim, e quando você entende o que o seu filho tem, o caminho se torna mais fácil, até para o professor. Não é? Né? Se o professor tem uma criança lá com TDAH, ele vai saber que talvez as avaliações que ele vai aplicar naquela criança vai ter que ser diferente das outras. Né? Tem e hoje a gente tem professor de apoio que ajuda. É mais as crianças autistas, mas tem escola que até criança com TDAH tem um professor de apoio. Bacana. Daiane, infelizmente nosso tempo está acabando. Bacana demais. Você tem um minuto para suas considerações finais, deixar um recado aí para os telespectadores da UNEC TV, TV Sistec, Supercanal, para os internautas. A câmera aqui é sua. Fique à vontade. Primeiramente, queria agradecer. Muito obrigada pelo programa. Foi incrível. É muito importante a gente levar informações para a família, né? Mas o que eu queria deixar aqui, pegando um leque do último ponto que a gente falou, se você vê algum sinal no seu filho, se você vê que ele está com alguns traços tanto de ansiedade, quanto alguma dificuldade relacionada ao TDAH, ao autismo, procure ajuda, porque juntos a gente pode ir muito mais longe. E aquela criança, ela precisa ser acolhida, aquela criança ela tem potencial, mas às vezes falta só a gente colocar alguns pingos nos is, e isso pode atrasar o desenvolvimento dessa criança, tá bom? Eu tenho uma clínica hoje, ela se chama Clínica Renascer, a gente tem uma equipe multidisciplinar para atender as nossas crianças. Essa clínica ela fica na Rua Raul Soares, número 100, no prédio da VM, né, Varejão das Malhas. E estamos aí para o que vocês precisarem, né? Juntos a gente pode ir muito mais longe. E deixa um Instagram para nós, hein? Meu Instagram é Tia Dai, psicóloga infantil. E o da clínica é Renascer, Clínica Renascer, né? Tá ótimo. Daiane. Obrigada. Muito obrigado. Prazer te receber aqui. Estamos encerrando mais um Começo de Conversa. Você, o nosso, muito obrigado pela companhia, pela audiência. Até o próximo encontro, se Deus quiser.